Bom, e nós vamos... Primeiro, boa tarde a todos. Uma satisfação estar participando de mais um Mitos e Fatos, ainda mais falando de empreendedorismo, que eu vejo as dificuldades no dia a dia, acompanhando a economia, todos os desafios que já começaram a ser colocados aqui, mas vamos longe. E vamos começar agora o nosso painel com a apresentação do Davi Vélez. Por favor, a sua apresentação. Você vai no... Por favor. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Davi Vélez e eu sou fundador e CEO do Nubank. Nubank é uma empresa fintech, uma empresa financeira que começou aqui no Brasil em 2012. Na verdade, começou lá na Faria Lima. Eu sou colombiano, estava morando aqui no Brasil, trabalhando para um fundo, e tentei abrir uma conta bancária lá em uma das grandes agências, das 85 agências que tem Faria Lima. E esse processo foi revelador. Sempre falo que esse processo de abrir uma conta na agência mudou minha vida, porque foi difícil de acreditar. Eu entrei lá na agência, tentei passar pela porta, fiquei atrapado, as alarmes soaram, tive que sair, deixar minha laptop, minhas chaves, minha mala, voltar a passar, aguardar 20 minutos para falar com o gerente, que me enviou a ligar para o saque, enfim. Foi um processo, em geral, que foram uns 4 ou 5 meses de voltar e, finalmente, tentar abrir uma conta, para depois me dar conta que o juro ao meu cartão de crédito era mais de 400% ao mês, ao ano. As tarifas que eu tinha que pagar eram mais de R$300 por ano. E, na verdade, depois de que comecei a entender o sistema financeiro aqui no Brasil, era um dos mais caros do mundo. E aí foi que eu comecei a tentar entender por que no Brasil os brasileiros estão pagando um dos maiores tarifas bancárias do mundo e, francamente, recebendo um dos piores serviços bancários do mundo. Sempre comparo que é pagar um ticket de primeira classe para viajar em ônibus. E aí comecei a entender, comecei a perguntar. Eu sempre quis empreender, parecia uma oportunidade incrível de empreendimento, poucas alternativas, poucos bancos, um sistema bancário onde 5 bancos eram donos de 90% dos seguros, das contas, das cartões de crédito, dos empréstimos. Claramente, um consumidor que não tinha alternativas, tinha basicamente 5 opções. Como era possível que ninguém estava concorrendo contra esses bancos? Como era possível que não existiam mais alternativas? Aí eu comecei a falar com várias pessoas da indústria. Falei com umas 20, 30 pessoas, presidentes de bancos, e a conclusão, depois de falar com todos eles, era: olha, Davi, você é gringo, você não conhece o Brasil. No Brasil não dá para começar um banco do zero. Não dá para concorrer contra os grandes banqueiros. É uma indústria sagrada, é uma indústria que é reservada, não é aberta para um empreendedor. É uma indústria que tem muita regulação por dentro para inibir a concorrência de outros empreendedores. E, lógico, tinha um monte de argumento de que no Brasil não existia internet, de que no Brasil a internet é muito devagar, um monte de argumentos que claramente não faziam sentido. Mas é bem interessante, eu sempre penso, especialmente aqui falando no IFL, que, na verdade, o que muitas das pessoas me falavam era que não existia liberdade para concorrer nessa indústria, que realmente não existia liberdade para empreender. Mas, enfim, eu acho que por um pouco de ignorância ou um pouco de ousadia, decidi ir para frente. A gente lançou com o primeiro produto em 2014, um cartão de crédito sem tarifas, muito focado nessa experiência do consumidor. E nosso plano, que era 1 milhão de clientes em 2 anos, em 5 anos, a gente fez em 2 anos. E hoje, 4 anos depois de a gente ter lançado, a gente está virando quase o 5º maior emissor de cartão de crédito do Brasil. A gente está entrando já nesse top 5 dos grandes emissores brasileiros, sendo uma startup, sendo uma pequena empresa, com pouco marketing, com pouco, realmente, recursos do comércio. E acho que a gente tem mostrado que se dava para empreender, que dava para concorrer, e o que faltava era essa experiência, essa falta de alternativas. São milhões de consumidores, e a gente já recebeu mais de 16 milhões de pedidos em 4 anos. Tinha esses milhões de consumidores que tanto tempo ficaram frustrados com a falta de alternativas e que, uma vez que viram um produto que era bom para eles, que era baixo em tarifas e realmente boa para eles deram uma chance.
e tinha uma grande oportunidade lá. E hoje, eu sei que no debate aqui vai ser um pouco sobre as armadilhas, mas eu acho que com certeza as armadilhas vai ter muita oportunidade para empreender no Brasil. Eu sempre falo que de jeito nenhum eu gostaria de empreender nos Estados Unidos. Acho que Estados Unidos o mercado desenvolvido está tudo feito, está tudo fácil. Essas poucas barreiras de concorrência são as mesmas barreiras para todo mundo, para qualquer empreendedor. É só sair na rua e pegar transporte público, abrir uma conta, pegar no seguro, pegar no celular. E qualquer consumidor vê essa dor, vê a frustração, sente a frustração de quão difícil tudo é. Todas essas oportunidades, todas essas frustrações são grandes oportunidades de empreendimento para o Brasil. E, claro, existem barreiras regulatórias e acho que todo mundo esperaria que fosse tudo mais fácil. Mas também o que falta do lado do empreendimento é mais pessoas verem e questionarem essa crença convencional de que a economia é livre. Talvez não é, mas vale a pena tentar, vale a pena caminhar e ver se realmente é assim. E acho que essa tem sido um pouco da experiência da gente. Vou parar por aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, Davi. Agora nós vamos ouvir a apresentação do Eduardo Mufarrege, por favor. Boa tarde. Bom, é uma honra estar aqui. Fico muito feliz de ver um movimento como esse acontecendo e ganhando intensidade, ganhando corpo. Eu conheci o IFL há 2 anos atrás, tive a oportunidade de fazer um bate-papo sobre educação, que era minha função anterior, e falar um pouco com o grupo, e sempre fiquei muito impressionado de largada e estou contente de poder dividir esse espaço aqui com vocês. Vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Eduardo Mufarrege, eu sou paulistano, sou casado, venho de uma família de imigrantes, gente que escolheu esse país como seu porto de chegada, vindo de condições muito adversas, de outras naturezas, com restrições, e que escolheram esse país como o seu lugar de prosperidade. Certamente não escolheram esse país pelo seu governo, ou pela sua burocracia, ou pelo estado das coisas. Enxergaram outras qualidades que a gente tem que tomar cuidado todos os dias para que elas não se percam. Eu fiz a minha carreira, grande parte dela no mercado financeiro, fui fundador do fundo de investimentos Tarpon, mas antes disso eu fui empreendedor e quebrei em 2001, por conta da crise energética, que alguns de vocês que são mais da minha idade vão lembrar, enfim, o que ela trouxe como impacto, e a gente, enfim, naquela altura eu tive um pouco da sensibilidade da dificuldade que é, de fato, a gente conseguir construir um negócio nesse país, e, ao mesmo tempo, o prazer que dá empregar gente, o prazer que dá criar riqueza, mas que, ao mesmo tempo, a gente falha profundamente em comunicar isso, né? E dentro dessa guerra de contrapontos entre a vilanização do empreendedor vis-à-vis a valorização, infelizmente, nos últimos anos, a vilanização acabou prevalecendo, talvez por alguns maus exemplos, mas maus exemplos existem em todos os lugares da sociedade, no empresariado, assim como na criminalidade, em todos os lugares. Eu trabalhei os últimos 4 anos na área de educação, fui presidente da Somos Educação, hoje sou presidente do conselho, enfim, o Danilo comentou de aprovação de órgão regulador, então estou aguardando justamente a aprovação do CAD, para que a transação possa ser consumada. E, dentro desse momento, eu resolvi aproveitar que eu ia ter um pouco mais de liberdade, um pouco mais de tempo, para tentar, de fato, contribuir com o nosso país. Parte da minha premissa é que prefiro deixar para os meus filhos um país melhor do que deixar dinheiro. Não que dinheiro não seja importante, mas acho que essa é uma convenção, uma reflexão importante para todos nós. Qual que é o limite, né, da conquista e qual que é a satisfação de você ter um país que funciona, que você possa se orgulhar. Lembrando que sempre seremos imigrantes em outros países, dado que nascemos aqui e essa é nossa pátria, que de uma certa forma também nos acolhe e faz com que a gente consiga navegar, apesar de todas as adversidades. Foi por conta disso que eu resolvi lançar um projeto para a renovação política, para ajudar novas lideranças políticas a disputarem cargos eletivos. Estamos lançando 120 candidatos a deputado federal e estadual em todos os estados do Brasil, desde liderança da favela até liderança da Faria Lima, e a gente espera que com isso a gente comece
a reverter um pouco desse jogo da representação que, de fato, a nossa sociedade perdeu nas últimas décadas. Eu entendo que, enquanto empreendedores e enquanto sociedade, a gente tem que ocupar melhor os espaços. Eu entendo que ser empreendedor no Brasil é difícil e a gente pode ficar aqui se vitimizando. Por outro lado, a pergunta que eu faço para todos vocês é o que nós estamos fazendo, do ponto de vista prático, para que a gente possa, de fato, começar a reverter esse jogo e, de fato, colocar as regras dentro do que é razoável no mundo, dentro do que é palatável no mundo, prevalecendo os objetivos, os princípios de liberdade econômica. Aonde que a gente está dizendo isso? Será que a gente está dizendo para nós mesmos ou a gente está fazendo essa comunicação chegar em todos os grotões desse país? É muito importante que a gente tome essa consciência. Se nós não ocuparmos esses espaços, nós vamos estar condenados a falar para nós mesmos. E isso, eu acho que é um desperdício, vendo tanta energia e tanta gente boa nessa sala. É muito importante que a gente participe, que a gente se engaje, que a gente ajude a colocar dentro das assembleias estaduais, no Congresso Federal, pessoas que entendem dos nossos problemas, para que essas pessoas possam, de fato, criar modelos de representação que fazem sentido. Qualquer um que é empresário, sujeito a qualquer modelo regulatório, sabe a esquizofrenia diária que é um projeto de lei em cima de um outro projeto de lei, de um outro projeto de lei, um monte de coisa que não faz sentido. Como é que a gente trabalha em cima disso? Colocando gente boa em Brasília, colocando gente boa nas assembleias estaduais. E a gente só vai conseguir fazer isso na medida que essas pessoas estiverem dispostas a participar da política e entrar nesse processo. E aí eu tenho uma novidade para vocês, que eu tenho muito orgulho, e é o que me dá motivação todos os dias. Nós vamos ter a melhor safra de candidatos a deputado federal e estadual da história desse país. Tem muito empreendedor, tem muita gente boa e muita gente que merece o apoio de vocês. Dessa forma, a gente começa a eliminar esse buraco de representação que existe no nosso país, esse corporativismo, os grupos de interesse que prevalecem quando não deveriam prevalecer, para que, de fato, a gente possa fazer algo que é bom para a sociedade, para o empreendedor, para a geração de trabalho, que, no final do dia, é o maior vetor de dignidade para qualquer nação. Muito obrigado. Bom, seguindo aqui com o nosso painel, nós vamos ter agora a participação do Adriano Jean Turco, que vai fazer a sua apresentação, e depois partimos para os debates. Por favor, Adriano. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. É um pouco difícil falar depois destes dois discursos incríveis, e os discursos também dos organizadores, dos presidentes, diretores, do Danilo, por exemplo, muito bons mesmo. Eu agradeço pelo convite, é sempre um prazer estar aqui no IFL, entre quem gera riqueza de verdade. E falando sobre empreendedorismo e as dificuldades, pensei primeiramente em falar um pouco dos dados sobre a dificuldade de abrir uma empresa, de fechar uma empresa, da burocracia, da regulamentação, mas na verdade todos nós já sabemos, e alguns discursos já acenaram isso. Poderíamos demorar meia hora só falando de todos os problemas, de como de verdade vocês são heróis. Então eu decidi falar, ao contrário disso, da política por trás dessa dificuldade de empreender. The politics of. Por que é assim? A situação todos nós conhecemos e vocês conhecem melhor que eu. Mas nós temos que entender que não é assim por acaso, né? Que é assim basicamente, principalmente por dois grandes motivos. Ambos por ideias erradas e por interesses sujos e escusos. Por uma visão marxista que acredita que o empreendedor é mau, é explorador, que rouba, que não é trabalhador, que não produz e que é sanguessuga. Por uma visão positivista, cepalina, desenvolvimentista, que acredita que o empreendedor não deve existir e quem empreende e quem deve empreender é o Estado como indutor do crescimento, e os empresários se transformam em um mero executor, basicamente, do Leviatã. Por uma visão elitista, também, de grande parte da população, que, afinal, fica até contente quando tiram os ambulantes das ruas, porque querem a calçada limpa que nem em Paris, eles acham. Nós temos que entender que os estados da América Latina são estados patrimonialistas. Existe uma grande literatura sobre isso, Faoro, Maria Pena, Vélez Rodrigues, colombiano também no Brasil, mora no Brasil também.
E o que significa patrimonialismo? É algo muito complexo, mas basicamente é um tipo de Estado, um modelo de Estado, agora resumidamente, que nasce muito de cima para baixo, onde os governantes, os políticos administram o território, o país, como se fosse a própria propriedade. Assim, o território, os recursos e até a população. Neste sentido, então, nessa história, impedir de empreender é estratégico, assim como os burocratas e a função que eles desenvolvem é estratégica, que é exatamente para aumentar a arrecadação, para controle social, e é por isso que eles são remunerados com altos salários, por exemplo, ao nível de superstar do futebol. E as universidades federais também são estratégicas. Não servem, por exemplo, para formar pessoas, para profissionalizar a mão de obra, mas basicamente para formar os filhos da elite política, que serão a futura classe dirigente e governante do país. E impedir de empreender também é estratégico. Estratégico porque gera uma reserva de mercado em todas as áreas, dos bancos a outras menos famosas também. É por isso que, por exemplo, o Brasil é conhecido como uma economia de monopólios ou de oligopólios, onde basicamente em cada setor tem um monopólio ou um oligopólio com 3, 4, 5 empresas muito concentradas em telefonia, automotivo, banco e tudo assim. Obviamente isso gera uma margem de lucro maior, o chamado lucro Brasil, exatamente porque é difícil, uma vez que você chega lá, é recompensado então por um lucro maior que aquele de outros países. E aí o que acontece de fato, se vocês pensarem um momento, é algo deste tipo. Você empreende, passa por mil dificuldades, barreiras, burocracia, regulamentação, etc. E você contrata, então, alguns trabalhadores, alguns empregados para vocês, que, realisticamente falando, nunca terão a chance real de empreender como você, de forma legal, superando todos estes empecilhos. Então, o que acontece, basicamente, é que você nem aparece lá, você empreende, você é só dono do negócio, afinal, você coloca lá alguém para gerenciar, você pensa imediatamente em se expandir talvez nas várias cidades capitais brasileiras, criar uma franquia, etc., e focar mais na quantidade que na qualidade. Seguro do fato que seus trabalhadores nunca sairão daquela posição de emprego e poderão empreender eles também. Então, eles continuam refém da CLT, ou, eventualmente, se eles deixam, eles acham outro emprego similar ou eles vão empreender na ilegalidade. E fazem até bico, né? O famoso bico, quando nada mais é o bico tão criticado, quando nada mais é, na verdade, que é o jeitinho empreendedor dos brasileiros positivo, que tenta dar um jeito, não obstante as armadilhas da regulamentação, da CLT, etc. Então, este pessoal não consegue empreender legalmente e, afinal, para concluir, eu vi que aqui o tempo hoje é breve, a verdade é que o que acontece é o seguinte, que atualmente, hoje no Brasil, empreender legalmente é um privilégio, enquanto nós queremos que seja um direito. Obrigado. Bom, vamos colocar agora, começar o nosso debate. Eu acho que os três colocaram muito bem alguns dos desafios principais que nós temos no Brasil, e nós estamos num momento muito complicado, que a gente, ao mesmo tempo que tem os desafios de sempre na economia, essa diversidade de ambiente de negócios, nós temos uma incerteza em relação à política, então a direção que o Brasil poderá ter a partir do ano que vem. E eu gostaria de começar até pela ordem aqui da nossa apresentação, mas claro com a discussão dos demais também, com o Davi. Davi, eu acho que você dá o exemplo para a gente de duas formas. De um lado, a tua disposição para empreender, mesmo com dificuldades, achando que é isso, as dificuldades podem até te colocar grandes oportunidades. Agora, ao mesmo tempo, você lida com uma área que é muito nociva para o empreendedor, que é exatamente que lida com as finanças. É custo de financiamento, são as dificuldades, a gente vê uma inadimplência muito grande. Você vê a condição de o Brasil mudar, de fato, nesse sentido, num prazo relativamente curto, no que se refere a finanças? Eu acho que sim. Tem que entender um pouquinho a história dos serviços financeiros, né? Por décadas, basicamente o canal principal para abrir relacionamento com o cliente era um canal offline. Você precisava de agências em cada esquina. Isso criou bastante incentivo para a consolidação. E aí todos os bancos consolidaram por vários 20, 30 anos
E chegou um ponto em que a concentração era muito grande e realmente era muito difícil para qualquer pequeno brigar contra esses grandes. Agora, tecnologia traz novas oportunidades e dá para empresas de tecnologia, startups, utilizar canais que são 100% digitais, canais muito mais baratos para acessar 100% da população. Isso abre uma nova janela para concorrer contra esses grandes bancos. Então, eu acho que a tecnologia tem criado essa oportunidade. Se existir liberdade de mercado mesmo, se for possível para os empreendedores entrarem nesse mercado, acho que deveria existir 20 Nubanks, 30 Nubanks. E a margem desses grandes bancos é nossa oportunidade, como o Jeff Bezos fala lá no Amazon. Então, deveria existir mais concorrência com 40, 50 bancos. Acho que Estados Unidos tem 6 mil bancos, Brasil tem realmente 5, 6. Deveriam haver margens menores, juros menores e um consumidor que cada vez tem mais alternativas. O Brasil ainda tem mais de 60 milhões de brasileiros que não têm acesso à conta bancária. Eles têm Facebook, têm WhatsApp, mas não têm uma conta bancária. Agora, falta, lógica, tem várias barreiras de entrada e acho que talvez aí é o problema. Não dá para 40 startups entrarem e concorrerem. Mas eu tenho que falar, eu vejo um banco central bastante pró-concorrência nos últimos 4 anos. E acho que, por muito tempo, eles ficaram muito preocupados com risco sistêmico. Agora, um pouco a preocupação, o centro da preocupação é falta de concorrência. E vejo um banco central que cada vez mais está querendo abrir esse mercado e facilitar a concorrência. Então, eu sou bastante otimista. Eu acho que essa questão de risco sistêmico até norteou um pouco da forma como os bancos atuam, tentando ter sempre proteção máxima. É claro que isso acaba levando a terem sempre lucro máximo também, mas eu acho que depois daquele fato no passado que levou ao Proero, uma crise bancária muito séria, o Brasil passou a priorizar essa questão de um sistema financeiro saudável, e isso acabou levando a essa estrutura que nós temos. Posso agregar um ponto? Claro, eu ia acrescentar em relação a isso mesmo. Legal, obrigado. Eu acho que assim, a gente também está perto de experimentar talvez o período mais longo da história desse país de custo de capital de 1 dígito. Né? Da mesma forma que inflação, diga-se que é bom para o varejo, porque às vezes o consumidor perde um pouco do referencial de preço, a gente está começando a estabelecer um novo referencial de taxa de juro. E a conseguir enxergar essa transposição, mas se o juro é de 1 dígito, por que o meu juro pessoa física é de 8 dígitos, por hipótese? Então, assim, essa também tem uma migração cultural. Por isso a parte fiscal é tão importante. Porque se esse país conseguir ter um período prolongado de taxa de juro de 1 dígito, que vai levar uma necessidade de investimento, de tomação de risco, que é uma coisa que nesse país houve muito pouco também. Né? Quem tem patrimônio está acostumado a ficar, investido, e está tudo certo. Ele está simplesmente arbitrando uma realidade. Mas eu acho que assim, a gente deveria observar no futuro um ambiente mais normalizado, com taxa de juro de 1 dígito, com spreads mais humanizados, né, para não dizer mais normais, e que isso, eu acho que é talvez a principal alavanca de fomento ao empreendedor. Porque hoje o empreendedor, nesse país, sem capital próprio, vai cair no capital de juros, tá morto, não tem como sobreviver. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito para que o país permaneça, do ponto de vista de gestão fiscal responsável, para conseguir ancorar essa taxa de juro de 1 dígito durante um período prolongado, e aí a gente começar a enxergar essa convergência, que é o que aconteceu no Chile, que também é um mercado que tem um sistema financeiro razoavelmente concentrado, que é o que aconteceu na Colômbia, mas que no Brasil não aconteceu, porque sempre que a gente tem um período de pseudo-estabilidade, o juro corre, e aí voltamos para a nossa vida normal de juros estratosféricos. Então, só para adicionar esse ponto, eu acho que torço para ver isso acontecer no Brasil, e se acontecer, vai ser muito bom para todo mundo, especialmente para o empreendedor. Eu ia acrescentar só que essa questão de juro mais baixo, ele está num contexto maior de algumas mudanças que nós tivemos na economia, que elas passam assim sem chamar muita atenção, porque a gente está numa situação ainda de crise, de baixo crescimento, de crise política, mas tem uma agenda microeconômica que eu acho que é importante. No caso da política de juros, nem é microeconômica, mas tem a questão, por exemplo, de regulamentação das fintechs, da preocupação do Banco Central em aumentar a concorrência. Eu vejo uma agenda também voltada para o empreendedor,
né? A equipe econômica tem se preocupado com isso, só que acaba sendo atropelada, como eu disse, pela crise política e crise econômica. Eu queria até que o Adriano falasse sobre isso, que ele colocou a questão da posição de governo em relação ao empreendedorismo. Eu vejo várias iniciativas nesse sentido no governo Temer, mas que passam aí por baixo de toda a turbulência que nós temos, né? Eu concordo. Acho que a agenda de micro-reformas, de microeconômicas, acho melhor, porque por dois motivos. Uma, porque as questões macro também são importantes, mas às vezes esbarram numa resistência maior. Então, até pode ser mais importante, mais urgente, mas tem mais dificuldade de ser aprovadas. E dois, porque às vezes as questões macro, como por exemplo a questão do juro, que é a velha reclamação, a agenda de parte do empresariado brasileiro, né? Aquele que entra em conluio com o Estado, que quer juro baixo, na verdade é mais a consequência, né? A questão dos juros não é a causa, é a consequência de um sistema de insegurança jurídica, de dificuldade, logo os juros são altos. Então, com certeza, facilitar a vida dos empreendedores. Os empreendedores não precisam de alavancas, não precisam de incentivos, os empreendedores simplesmente precisam ser deixados em paz. Na verdade, acho que o mundo inteiro demonstra isso, o Brasil ainda mais. Se tem milhões e milhões de empreendedores no Brasil, não obstante o sistema regulatório seja tão complexo, significa realmente que o instinto humano mais forte é aquele de empreender. Se empreendem até neste sistema. Bastaria atrapalhar um pouco menos, trabalhando especialmente na questão da informalidade dos pequenos empreendedores, e quem faz a riqueza de um país, afinal, é o homem comum, o cidadão médio, que pode prosperar individualmente e, no agregado, gerar mais riqueza para o país. Eu acho que tem um tema relacionado a isso, que eu acho que foi o Adriano mesmo que citou, que é a força do corporativismo. Eu acho que a gente não avança mais com a agenda por causa do corporativismo. Eu queria saber como é que vocês veem isso com a mudança de governo que nós teremos. Como conseguir driblar isso, que a gente fala muito da necessidade de articulação política, pensando principalmente em ajuste fiscal. Mas você tem uma agenda muito maior da economia que esbarra em interesses próprios, interesses muitas vezes até de congressistas, né? Eu queria a palavra dos três em relação a isso. Diria também, comentando sobre esse último ponto, que eu, como empreendedor, prefiro um governo que não faça nada no começo. Se tudo fica como está hoje, a gente consegue empreender, a gente consegue caminhar. Porque muitas vezes o que acontece é que, de fato, alguém tenta mexer, alguém tenta melhorar, e tem um monte de efeito colateral, em termos de regulações que são criadas, e isso combinado com o corporativismo, que termina mexendo tudo e deixando tudo ainda pior. Então, muitas vezes as regras são tão complexas que não é óbvio o que tem que acontecer, e dados os interesses que são reais, a gente tem visto isso, tem muito interesse em manter o status quo, tem muito interesse em proteger os grandes grupos, tem muito interesse em deixar as coisas como são. Muitas vezes até a gente toma uma posição de que prefere que o governo fique longe e deixe o empreendedor trabalhar. Eduardo, por favor. Eu acho que assim o corporativismo nos últimos anos ele veio fazendo parte do nosso DNA, né? E a gente precisa se desconectar dele rapidamente. Não tem viabilidade um país onde cada empresa tem uma alíquota de imposto. E essa é a realidade do Brasil. Cada setor tem o seu tratamento, cada empresa dentro de um estado tem um tratamento diferente. E a gente pode até compreender, né, qual foi a razão disso. Um estado pesado, eu não consigo competir internacionalmente, consequentemente eu tenho que ir lá pedir uma ajuda, e aí alguém vai e faz um lobby. Não estou dizendo que tem uma má intenção nisso, mas o sistema ele não consegue seguir dessa forma. Então eu acho que é inexorável que o Brasil tenha que rever o seu modelo tributário, e não é um modelo para aumentar tributos, é para transformar a arrecadação de tributos em algo que seja explicável. Porque hoje, como o Adriano bem colocou, o empreendedor brasileiro não consegue sequer ficar na legalidade, né? Nos 5 primeiros anos, né, provavelmente ele fez o que dava para sobreviver. Então a gente tem que simplificar a regra. E para isso vai ter que ser uma concessão de muita gente. Porque todo dia, e quem já foi para Brasília aqui e rodou lá nos corredores do Congresso, tem grupo pedindo, tem gente pedindo concessão, isenção fiscal, tratativa
de um determinado setor, um benefício aqui, um benefício lá, e todo mundo tem a justificativa, porque é aquela coisa, pô, o outro está pedindo, se eu não pedir, é como se eu estivesse abrindo mão da minha própria capacidade de competir e de me viabilizar. Então, assim, nós precisamos estancar essa questão, porque ela é insustentável. E na hora que o Brasil conseguir enfrentar isso, obviamente vai ter uma dor, porque você não tira, né, uma planta que ela está com a raiz tão profunda, sem nenhum grau de esforço ou de sofrimento, mas aí a gente vai ver a liberação das coisas. E quantos pontos de PIB a gente perde por ineficiência, por esses acordos, por esses pedidos, e as associações empresariais que também cumprem esse papel. Então, assim, essa questão ela é mais profunda. Para isso, a gente precisa ter liderança. Gente que está disposta a olhar para o conjunto e não para o individual. Porque se cada empreendedor, por outro lado, olhar só para o seu umbigo, o resultado vai ser a perpetuação dos interesses e de quem vai ganhar no grito, quem tem mais força, e a gente vai continuar nessa letargia que estamos atualmente. E, Adriano, pelas indicações políticas que temos no país, você vê alguma condição de termos inovação de pessoas e ideias? Essa questão do corporativismo é central, né? Porque é assim. É assim por vários motivos, não é só no Brasil. Talvez aqui é um pouco mais forte, mais evidente. Às vezes eu falo que é um estudo de caso perfeito, de manual, né, no Brasil. Por quê? Por uma série de coisas. Primeiramente, também porque o país é muito grande. Então, você tem grupos organizados em todos os setores possíveis e imagináveis, todos os setores da economia. E aí, eles conseguem se organizar, e enquanto a população é muito grande, é muito numerosa, então não conseguem se organizar e se opor para ir contra. O fato da capital também ser longe, afastada do resto do país, também ajuda este processo de política, né, de politicagem, que tem de pedir isenções, subsídios, etc. Então, deveria reduzir o tamanho do país mesmo, o território, não só do Estado, deveria se reduzir, né? O nível de federalismo deveria chegar mais próximo ao cidadão, etc. A capital deveria simplesmente ser fechada, e fechar Brasília para ontem e trazer perto as pessoas para o Rio, né? De novo, que aí talvez alguns dos problemas que nós vivemos, eles vivem também. É uma capital que foi construída, uma capital imperial, é nisso que se transformou, né? Com estes marajás e sanguessugas afastados do resto da população. E eu acho que seria bom pedir para os empresários olhar além do próprio umbigo. Mas eu tento fazer o discurso oposto, ou seja, mesmo olhando para seu umbigo, fazer lobismo para interesses individuais, egocêntricos, egoístas, não compensa. Porque, por um lado, você tem uma margem de lucro maior que em outros países, talvez, né? O chamado lucro Brasil, graças a essas reservas de mercado, essas economia de monopólios, mas, afinal, as coisas das quais nós reclamamos todos os dias afetam todos nós, até os mais ricos, até aqueles que pensam, eu me afasto disso. Até o simples fato de você podendo se afastar disso, por exemplo, da criminalidade, o simples fato de você, para fazer isso, precise ter um carro blindado, em 2018, enquanto a violência no mundo está diminuindo, é chocante. Nós não precisamos chegar neste ponto. Então, o que nós fazemos, o que nós pensamos, que é cada um olhando para o umbigo vai se dar melhor, eu me afasto disso, eu faço riqueza, faço dinheiro, passo para meus filhos, etc. Mas, afinal, é seu filho que vai ter um problema, sua sogra, o primo, o neto, etc. Então, é para nós mesmos. Ou seja, se nós aceitássemos uma fatia menor do bolo, mas de um bolo maior, os mesmos empresários ganhariam. É entender que atualmente eles têm um bolo muito grande, uma fatia muito grande, mas o bolo é muito pequeno. O bolo pode ser muito maior. E se você compartilhar com outros concorrentes, não vai ser tão ruim assim. Agora, Adriano, você tinha colocado que é melhor que o governo não mexa nada, quando mexe pode dar errado, e eu já vi várias vezes votações do Congresso que deram um resultado oposto que se imaginava. Agora, a gente tem linhas muito diferentes dos candidatos à presidência, mesmo em relação aos que estão liderando, né? E nós temos essa certeza aí absurda em relação ao que vai acontecer com o Partido dos Trabalhadores. Você acha que em qualquer condição de próximo governo, o empreendedor pode conseguir o espaço? Porque a gente tem visto a economia bem travada. O empreendedorismo que a gente está vendo tem muita relação com o desemprego.
Por exemplo, as pessoas não têm mais oportunidade, vão e abrem um negócio, né? Então, não adianta bater recorde de empresas. Você acha que vai, de uma forma inercial, esse crescimento aí do empreendedorismo, sem que se faça nada nesse sentido? Eu acho que existe potencial para si. Só com a inércia, só com as oportunidades que se estão dando, pelo menos a tecnologia cria uma série de oportunidades, existe já uma inércia de empreender no Brasil. Existe um monte de oportunidades para serem resolvidas. Eu acho que se não estivesse fazendo, competindo na indústria financeira, estaria olhando seguros, estaria olhando telecomunicações, estaria olhando, tem um monte de, realmente, muitas vezes a gente dentro do Nubank se sente como em inglês fala kid in a candy store. Tem tanta oportunidade lá fora que o grande risco é de fato se focar e ficar focado e fazer poucas coisas muito bem. Nossa oportunidade não é não ter suficiente oportunidades, é realmente a gente ter que se focar. A gente também pensa que pelo menos do lado da gente, sem importar se é um candidato da esquerda, do centro, da direita, que termina ganhando as eleições, todos eles concordam que a concentração bancária é muito ruim para o país. Todo mundo. Todo mundo concorda que mais concorrência, mais alternativas, que o consumidor com mais alternativas, com menores juros, com menores tarifas, vai ganhar. Então, estar um pouco desse lado de trazer mais alternativas do lado do consumidor quase que vira um pouco apartidário. Acho que chega um ponto em que todo mundo concorda que esses oligopólios não são bons para o país, é uma carga muito grande para os milhões de consumidores e que o país o que tem que fazer é quebrar esses oligopólios, trazendo novos empreendedores e novas alternativas. Então, lógico, eu espero que as coisas fossem mais fáceis. Com certeza, se muitas das armadilhas fossem retiradas, a gente conseguiria correr mais, teria muito mais empreendedores, teria muitas mais ofertas, mas a gente não espera isso. A gente trabalha desde o começo de 2013, quando a gente viu uma regulação bancária muito fechada, a gente continua trabalhando desde o ponto de vista que nada vai mudar e que a gente tem que ser muito bom em seguir as regulações e tentar executar, dados os obstáculos que existem nesse momento no mercado. Vocês concordam com essa posição, com essa força do empreendedorismo, independentemente de linha política? Não, totalmente. Às vezes, assim, tem uma divisão do trabalho, né? Então, os empreendedores, está certo que poderia ser melhor, mas não dá, então tem que aprender no sistema como está, assim como está. Às vezes, as oportunidades têm e se criam, concordo. Interessante sobre a questão da concentração bancária, porque sempre se fala da concentração bancária privada no Brasil, mas sempre se esquece da concentração bancária estatal. Né, dos chamados bancos públicos, estatais, na verdade, que é muito alta também. Então, recentemente, saiu um paper do Banco Central, mostrando o mapa mesmo do mundo inteiro, e o Brasil é um dos países onde há uma das maiores concentrações de ativos na mão dos bancos estatais, né? Caixa, etc, etc. E que não cumpre nem seu papel tão idealizado, romântico, de assistir os pobres, etc, blá, blá, porque, na verdade, eles fazem um efeito crowding out, ou seja, impossibilitam, dificultam ao privado de fazer isso, né? Que senão teria mesmo assim, ainda mais hoje com tecnologia. Então, exatamente, tem muitas pessoas ainda sem conta bancária, a tecnologia daria conta, se tivesse menos concentração bancária estatal também, menos regulamentação, seria mais simples. Eduardo, por favor. Na verdade, eu vejo de duas formas. Acho que para o ecossistema de empreendedorismo no país, um governo intervencionista que vê, enfim, o empreendedor como um executor do que ele quer, acho que é ruim para a confiança do investidor, é ruim para a confiança do próprio empreendedor, faz com que, enfim, esse ecossistema ainda frágil que existe no Brasil de venture e depois saídas, mercado de IPOs, seja barrigado ou prolongado, sei lá para quando, e isso, de uma certa forma, dinamita o sonho de muita gente. O acesso a capital é muito importante. A questão essencial é que, seja lá quem for o governo, tem que manter a disciplina fiscal. Do outro lado, tem que transformar o Brasil, dado que a nossa capacidade de investimento é mínima, tem que transformar o Brasil num polo atraente para investimentos. O Brasil ainda vive aquela sequela dos anos 70,
onde a gente era um país que crescia 2 dígitos, com uma população que crescia 2 dígitos e com uma base, com uma pirâmide etária muito favorável. Essa não é mais a nossa realidade. Hoje, uma empresa multinacional pode dizer, pô, não quero estar no Brasil, por opção. E o preço que ela paga por isso não é determinante na trajetória da companhia. Isso é muito importante que a gente tenha em perspectiva. As condições que eram muito favoráveis, que foram muito favoráveis, estão em transformação. E o Brasil deixou de ser aquele polo mega atraente que foi no passado, que permitia que ele fosse quase esquizofrênico na sua apresentação. Agora, dentro de um mercado mais fluido, livre, é fundamental que o Brasil consiga se apresentar. E o que a gente está vendo nos últimos anos, que eu espero que se resolva com essa eleição presidencial, que é essa insegurança jurídica, esse desequilíbrio entre os poderes, que não ajudam de nenhuma forma, comece a se estabilizar. Então, nós vamos ter um presidente, seja lá quem for, que vai ser democraticamente eleito. Ótimo. Então, essa questão do executivo, pelo menos, ganha um certo grau de estabilidade. Mas o que eu vejo é que o empreendedorismo, olhando do ponto de vista sistêmico, qualidade, acesso ao capital, ciclo, ele depende muito de quem for eleito para o Executivo Federal, para a Câmara dos Deputados, porque são as pessoas que vão, de fato, organizar. Se a gente quer transformar, empreender no Brasil uma coisa menos maluca, a gente precisa ter interlocução, precisa ter agenda e precisa ter gente que está propondo isso para que isso seja, de fato, viabilizado e que a gente tire esses nós que estão nos prendendo. Então, eu não acho que não importa quem for. Acho que importa muito, o contexto importa muito. E a gente tem que trabalhar para que o desfecho seja o melhor possível, para que esses ciclos de prosperidade para a população como um todo, para a geração de emprego, possa se viabilizar e a gente não caia numa armadilha. Bom, a gente está chegando quase ao final. Eu queria as considerações, então, finais e um recado final, na verdade, né? O nosso painel se trata das armadilhas para empreender no Brasil. As armadilhas nós estamos cansados de conhecer. Aí, como driblar essas armadilhas? Eu acho que, rapidamente, você já falou muita coisa sobre isso, mas o empreendedor, quem está aqui buscando informação, orientação, eu acho que uma luz, na verdade, né? Para ter o próprio negócio, para ter sucesso. Eu acho que tem uma vantagem no Brasil versus outros países de economia desenvolvidas. Eu acho que execução, nos Estados Unidos, por exemplo, não é uma vantagem competitiva. Acho que no Brasil, na América Latina, no colombiano, é uma vantagem competitiva simplesmente executar. Simplesmente fazer as coisas que se você fala que vai fazer A, você faz A, já é melhor do que a média dos empreendedores. Então, eu acho que tem um pouco lógico da habilidade de executar, tem um monte de armadilhas, tem um monte de obstáculos. Parte da capacidade de execução é entender essas armadilhas e conseguir driblá-las. E o empreendedor, acho que no Brasil precisa uma flexibilidade muito grande, precisa olhar um pouco mais para frente e ter uma velocidade grande. Então, acho que, lógico, tem um monte de adicionalmente capacidades que dá, mas eu, de fato, vejo bastante talento no Brasil. A gente tem uma equipe muito forte no Nubank. A gente fica impressionado da qualidade do talento que a gente consegue contratar no Brasil. É só colocar todo mundo junto, ter uma grande missão, um grande propósito e ir para frente, executar. E aí os dois também, eu gostaria de dar um recado final em relação a isso, como driblar as armadilhas. O Eduardo já destacou muito essa questão política, mas apesar de tudo, eu acho que a gente tem que pensar nisso também, né? Apesar de tudo, porque de repente a eleição não dá tão certo como a gente espera. Não, e aí eu acho que em cima desse ponto tem que ter articulação. Eu não vejo articulação de empreendedor. Quem que representa? É a Fiesp? Quem que está falando em nome dos 26 milhões? Eu sou mentor da Liga dos Empreendedores do INSPER. São 30. Cadê a Liga dos Empreendedores do Brasil? Quem que está fazendo essa voz ser ouvida? Das dificuldades, de como a gente vai suprimir esses desafios. Como é que a gente se relativiza com o que tem de melhor? E vamos atrás desses passos. Essa interlocução hoje não existe. Dispersos
eu acho que a gente perde muito potencial. De forma agregada, e representando, enfim, a geração de trabalho, de quem está de fato disposto a colocar sua vida em nome da construção e da prosperidade e desse projeto, é assustador como não tem voz. É uma voz difusa na multidão. Essa voz precisa se consolidar. Então, essa é a minha principal consideração e reflexão para esse fórum. Cadê a voz? Adriano, por favor. É complicado, especialmente em poucos minutos, mas lançando assim algumas ideias, talvez não tão fundamentais, não que vão mudar tudo, mas que talvez poderiam ajudar, ainda não está se fazendo. Eu sempre falo, precisaria, por exemplo, de documentários. Documentando mesmo a vida, o dia a dia dos empreendedores. Quanto é difícil, isso aqui que mostramos em dados frios, com histórias de vida individuais do dia a dia, com a cara das pessoas, mostrando quanto é difícil abrir uma empresa, fechar, etc. Para tentar falar a mais pessoas e também a outro tipo de pessoa que talvez não venha aqui. Vejam, por exemplo, o impacto que teve o documentário sobre o Brexit na Grã-Bretanha, que se parece que quase terminou o voto, né, da saída. Então, este tipo de coisa tem. Uma Liga da Justiça, por exemplo, como tem nos Estados Unidos, que ajuda, que assessora os ambulantes quando tem algum abuso de poder contra eles, que assessora para pegar de volta o carrinho, para ter respeitado os seus direitos, né, de empreendedores. Então, temos que entender que essas dificuldades que nós temos, que vocês têm, existem exatamente para você passar com dificuldade e eles nem passar. Claro, isso não é garantia de sucesso, porque o mesmo Douglass North mostrava que o resultado macro das instituições do Brasil, por exemplo, no caso, como podemos mudar tudo isso, não é perfeitamente linear. Nós podemos planejar algumas ações, mas não vai dar exatamente aquele resultado planejado. Tem os efeitos colaterais, tem as consequências não intencionais, nós podemos tentar colocar nos trilhos certos. Tá certo. Nós vamos fechando por aqui, então, o nosso painel Armadilhas para Empreender no Brasil. Agradeço muito a participação do Davi Vélez, CEO do Nubank. Muito obrigada. Eduardo Mufarrege, que é presidente do Conselho Somos Educação. E o Adriano Gianturco, que é cientista político. Muito obrigada aos três. Uma boa tarde.